Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Bahia por 2-1 no Newton Santos e está no G4 do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. E eu começo com o primeiro gol do Botafogo, porque ontem na análise pré-jogo eu dizia que o Glorioso precisaria estar pronto para as transições rápidas, para executar muito bem as transições contra um time que gosta de construir e tem dificuldade na última linha de defesa quando o adversário consegue passar da primeira linha e da linha de meio. O Bahia muitas vezes fica em desvantagem numérica ou com a última linha desestruturada. O Botafogo teve algumas possibilidades para a transição desde o início do jogo, só que não conseguia executar da melhor maneira. Parecia até que o David Ancelotti não tinha preparado a equipe para isso. Só que eu também pontuei que o Botafogo poderia tentar roubar bolas no campo ofensivo, porque pelo excesso de confiança do time do Bahia, vez ou outra, a defesa, os jogadores que estão no campo defensivo acabam perdendo essa bola. Então, o Botafogo foi entendendo ao longo do jogo que poderia fazer as transições, só que isso foi gradativo, ao passo que o Glorioso também sabia que poderia marcar alto. E assim fez o primeiro gol, temos que ressaltar. Lembro que no pré-jogo eu disse que o Fogão não poderia tocar a bola com lentidão de lado a lado. Só que no gol nós tivemos duas roubadas de bola no campo ofensivo, mérito do time, certamente da comissão técnica também. No primeiro lance, o Botafogo tentou um ataque rápido com o Cuiabano, com o Marlon Freitas dando passe, o Vitinho, depois o Cuiabano finalizando. Não deu certo, o Bahia tentando sair e mais uma vez o Glorioso roubou a pelota. E aí sim, com tranquilidade, rodou a bola de lado a lado, mas com paciência, inteligência e movimentação. O Botafogo foi eficaz. Vejam o primeiro gol, ainda não é uma análise aprofundada, espero voltar aqui com uma análise ainda mais minuciosa, só que já está bem legal para entendermos. Eficácia na marcação alta, Jefinho e Cuiabano pressionam, o Botafogo retoma a bola, ataque rápido, o lateral esquerdo busca a ruptura, é interceptado, mas o Marlon volante consegue dar um bolão para o Vitinho, que tenta o passe para dentro, desvia, o Ronaldo faz a defesa, a bola volta para o Cuiabano, outra defesaça do goleiro do Bahia. O Botafogo recupera de novo, Jefinho ganha de Everton Ribeiro, tenta Newton, volante, a bola fica com o Santiago e agora um ataque não tão rápido, um ataque mais organizado, bem pensado, volante para volante, Marlon para o Newton, Santiago, meia ponta, que agora está por dentro, recebe a pelota, busca um volante muito qualificado. Percebam, Bahia centralizou muito, o Marlon encontrou um ótimo passe para o Vitinho. Olha a movimentação do Santiago, vai para dentro e volta. Bola de retorno, 1-0 Botafogo. Duas vezes recuperando a bola no campo ofensivo, o Botafogo conseguiu incomodar o Bahia até fazer o gol. Muito legal o Santiago Rodrigues, que é um ótimo jogador, está cada vez mais adaptado ao glorioso Botafogo de futebol e regatas. Bonito gol do Santiago, que está cada vez melhor no time do Botafogo. Só que o Glorioso não fez uma partida brilhante. Estou mostrando aqui algo que aconteceu, foi entendido pelo time. O Botafogo fez um bom primeiro tempo, mesmo assim, por conta de uma frouxidão na marcação, quase tomou um empate, porque o lateral esquerdo José Guilherme, que entrou no lugar do Luciano Juba, que saiu machucado, botou uma bola na trave no fim da primeira etapa, quando o Botafogo ali sim já era dominante. Não podemos falhar. Jogada de pé em pé, transição do Bahia, com o Botafogo vencendo o jogo. Aquilo não pode acontecer. Pois bem, galera, o Fogão entrou em campo com Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e na esquerda o Cuiabano, Newton, Marlon Freitas, Savarino, Santiago Rodrigues, Arthur Cabral e Jefinho. Dessa maneira, o Botafogo buscou se estabelecer. No início foi difícil, um jogo equilibrado. O Botafogo foi melhorando na partida, teve algumas oportunidades, deveria ter aproveitado melhor as chances para as transições, mas fez um belo gol, como já mostrei aqui. E a partir do gol, o Botafogo melhorou no jogo, terminava muito bem o primeiro tempo até o lance do José Guilherme na trave.
O Luciano Juba é um lateral esquerdo que, como eu disse no pré-jogo, é construtor também, faz diagonal para dentro. José Guilherme já entrou com outra característica e o Bahia, com o Everton Ribeiro se movimentando muito, encostando bastante no Kaique pelo lado direito, com o Jean Lucas se movimentando bastante também, tentava de alguma forma agredir, mas era muito tímido, porque o Botafogo estava marcando melhor do que em outras oportunidades, embora tenha dado a possibilidade no final do primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo, o Rogério Ceni tentou algumas trocas e o Botafogo, com segundos, fez o gol. Saímos a bola, passe para trás, Léo Link zerou, o Cabral disputou a primeira bola, não ganhou, mas o Pantaleão ganhou a segunda bola. Deu um passe de cabeça para o Vitinho, que estava meio pressionado, bola pelo alto, aí o Cabral fez um pivô espetacular. Aquela bola ali, não se enganem, é muito difícil, depois vou tentar trazer as imagens aqui também, e o Cabral de primeira, marcado, disputando no corpo, disputando o espaço, deu o passe para o Savarino, que levantou, então houve o corte, e o Cuiabano finalizou encontrando o Jefinho dentro da área, 2-0 Fogão. Era para ser um jogo super tranquilo a partir do segundo gol do Botafogo. Só que é o que eu falo, temos que entender os momentos. Vencendo por 2-0, o Botafogo não pode tomar transição de um time que trabalha em construção. E assim aconteceu. O Bahia estava contra-atacando o Botafogo, o Jefinho fez uma falta perto da área, a bola é cobrada, desvia, engana o goleiro, como aconteceu 2-1. E aí a torcida, obviamente, pensou que o time poderia tomar uma pressão. Os jogadores devem ter lembrado da partida com o Mirassol, a comissão técnica também. Ainda bem que o Sanabria tentou cair na área, cavar um pênalti, tomou o segundo amarelo, logo depois foi expulso. O Botafogo foi pressionado? Não. Mas o Botafogo fez um bom jogo? Também não. Deixou a torcida preocupada até o último segundo. Por quê? Entramos num lá e cá desnecessário. O jogo perdeu o controle. E se o Botafogo, controlando a partida, tomou um gol bobo, imaginem com um jogo sem controle, mesmo com um a mais. E o jogo ficou lá e cá. O Botafogo não conseguia ter o controle. O Bahia tinha um controle? Não. Mas no futebol, qualquer bola pode desviar e entrar. Então tínhamos que ter mais cuidado na partida. Veio uma troca importante na lateral esquerda e o Marçal com problema muscular vai passar por exames. Galera, temos o Alex Telles, ainda não sabemos se vai ter condição de jogo para o final de semana. O Marçal, que vai passar por exames também para entender o que está acontecendo na musculatura. E o Cuiabano está suspenso. Terceiro cartão amarelo. Ele tinha tomado um amarelo aos 15 do segundo tempo. Sanabria foi expulso, o Cuiabano está com o amarelo. O Bahia poderia forçar por ali. Ele cansando, jogando na lateral, poderia cometer uma falta, ser expulso. O treinador tirou o Cuiabano, colocou o David Ricardo na lateral esquerda, fez um bom papel, inclusive conseguindo uma jogada interessante logo na entrada, lá perto da área do Bahia, sofrendo a falta e gerando cartão amarelo para um adversário. Então tivemos essa entrada e depois eu pensei, com Matheus Martins suspenso, Montoro, Barreira em seleções disputando Copa do Mundo Sub-20, isso ainda me deixa bem intrigado, mas beleza. O Botafogo tem dificuldade para as pontas, Jefinho cansando de um lado, do outro lado tínhamos o Santiago, muito bem. Pensei, vai dobrar de novo o lateral na direita, vai colocar o Ponte por um lado e espetar o Vitinho, e do outro lado vai ter David Ricardo e um ponto, Santiago pode inverter. Mas não, o David Ancelotti tirou o Vitinho, colocou o Ponte, o Vitinho vem jogando direto e é muita velocidade. Ele perdeu mais um gol, ele deu um bolão no gol do Santiago, mas perdeu um gol num lançamento espetacular do Marlon Freitas. Que coisa linda o lançamento do Marlon Freitas por dentro para o Vitinho, que dominou bem no peito, da forma adequada, mas finalizou mal de canhota para fora. Então o Vitinho saiu, entrou o Ponte, tivemos a saída do Jefinho, entrou o Arthur pela direita, Santiago foi para a esquerda, Savarino continuava em campo, muito tímido no segundo tempo, venezuelano, e o jogo continuava lá e cá. Até que aos 35 também, se bem me lembro, naquele lance que o Arthur cruzou fechado e o Pantaleão fez o gol, mas estava impedido, veio um problema para o Pantaleão, um choque, não sei o que vai acontecer, espero que não seja muito grave. O Pantaleão joga muito. Saiu, deu lugar ao Gabriel Bahia, que tinha feito uma boa estreia contra o Fluminense, e no mesmo momento, Newton saiu para a entrada do Alan,
e o Botafogo tinha um time que precisava se defender, mas conseguia espetar também. Se você joga contra uma equipe que é construtora, está vencendo por 2-1, essa equipe precisa te atacar. Dá espaço a essa equipe que está perdendo para transição. O Botafogo tinha que se defender bem e sair aproveitando os espaços. Não aproveitou da melhor maneira, o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, depois deu mais 7. Pelo menos não tomamos o gol, embora o árbitro tenha marcado uma falta que não foi, muito perto da área já no final. Ali ficamos preocupados, mas depois o Santiago bateu uma falta perigosa também. Galera, sinceramente, o importante ontem era vencer. Um primeiro tempo bom, com um gol muito bem construído. Depois eu vou falar mais desse gol. Um gol logo no segundo tempo que parecia que poderia dar tranquilidade, mas o Botafogo tomou o gol, depois teve a expulsão, parecia que poderíamos ficar tranquilos também, não foi o caso. No final das contas, vitória é o que importa. O São Paulo outro dia perdeu para o Ceará em casa. O Fluminense ontem, olha, o Fluminense vai chegar porque venceu o Botafogo depois 2-2 com o Sport, lanterna. Mirassol, que era a sensação e é uma das sensações do campeonato, perdeu para o Atlético Mineiro tendo um a mais. Ontem empatou em casa com o Bragantino. O próprio Bahia, que venceu o Palmeiras no domingo, veio jogar com o Botafogo e perdeu. Então, com todos os problemas do ano, num ano muito complicado, o Botafogo está no G4, é o quarto colocado agora do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Tem um jogo a mais que o Bahia, um jogo a mais que o Mirassol, mas eles que se virem depois, um jogo a menos não é garantia de vitória. O Botafogo volta a campo no próximo sábado contra o Internacional, às 18h30, em Porto Alegre. Lembrando que no primeiro turno vencemos por 4-0, ou seja, goleamos. Depois, parada para a data FIFA e Botafogo e Flamengo no dia 15 de outubro, uma quarta-feira, às 19h30, no Newton. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho. Estamos juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui, fogo!